Olá pessoal, estamos no Market Minds, o micropodcast do Mercado Ads, direto aqui do Festival Internacional Cannes Lions 2026. Hoje vamos fazer uma conversa diferente. Eu sou o João Branco e estou recebendo aqui duas pessoas muito bacanas para a gente conversar. Estou com a Evelyn Hagley, que é criadora, influenciadora, empresária. E estou também com o Yuri Maia, que é diretor de branding do Mercado Livre. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo ótimo. Melhor aqui, né, João? Nossa. Nesse sol. Prazer estar aqui, viu? Que legal estar aqui com vocês, hein? Evelyn, eu sei que você tem muitos seguidores, estou te acompanhando lá nas redes. Você é uma criadora de conteúdo, é isso que você faz hoje com marcas. Hoje a sua vida é criar e influenciar as pessoas, é isso? Eu já sou influenciadora há 26 anos, né? Uhum. E eu amo criar conteúdo. Eu acho que o conteúdo na minha vida, ele é muito orgânico porque eu amo fazer, sabe? Eu amo viver. Então é muito fácil eu colocar isso no meu dia a dia mostrando pra minha audiência. Yuri, qual é a sua relação com criadores de conteúdo? Pra gente já colocar o pessoal no seu lugar de fala aí, como é que você se relaciona com esse assunto? Bom, a gente vem trazendo muito, né? Criadores e afiliados dentro da estratégia de marca do Mercado Livre. A gente fala muito, obviamente, criadores e afiliados como uma ferramenta de performance, e super funciona, mas a gente sempre está se desafiando a usar os criadores como construir marca mesmo, né? Entrando muito mais ali na economia não só de atenção, como fala bastante, mas pertencimento, né? Todos esses criadores, influenciadores, afiliados, está falando ali com micro comunidades que juntas têm uma escala enorme e no final fala a verdade com quem está seguindo, né? Diferente de usar apenas meios de comunicação massivo. Para a gente é super importante para ter essa conversa de proximidade, levar a marca para próximo para o nosso consumidor. Boa, então temos aqui um especialista em marketing e temos um especialista em engajamento, em criação de conteúdo. Vou começar por você, Evelyn. Criar conteúdo é muito mais difícil do que o pessoal imagina. Eu sei que você não só tem que pensar em ideias, mas tem que ser boa em entender de algoritmo, de edição, de produção, de interação com comunidades. E aí tem gente que consegue um número pequeno de seguidores, gente que consegue um número grande. Gente que consegue fazer com que os seus seguidores se mobilizem, comprem alguma coisa, e gente que tem bastante seguidor, mas não consegue mudar tanta opinião assim. No seu ponto de vista, qual que é a diferença desses perfis? O que é mais importante? Você ter mais alcance ou você ter mais capacidade de convencer, de converter, mobilizar as pessoas? Com certeza, a capacidade de convencimento mesmo e a credibilidade, né? Quando você passa quando você cria essa comunidade, porque eu acho que o mais importante é você criar essa comunidade, entender que você realmente está passando a sua vida, a verdade. Como criadora de conteúdo, eu prezo muito pela verdade. Então, eu só realmente priorizo falar de marcas que fazem parte do meu dia a dia. Então, isso vende muito fácil, porque já é orgânico, já é uma verdade, né? Então, com certeza, o poder de convencimento ele é muito mais importante do que engajamento, porque engajamento não vende. Por isso que a gente está muito acostumado com grandes influenciadores e até grandes marcas, que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de profissionais de Instagram, grandes profissionais que às vezes têm muitos seguidores, mas não convertem tanto, têm bastante seguidor, tem até um engajamento legal, e às vezes tem uma pessoa de um nicho específico que tem uma autoridade, tem uma credibilidade, tem uma verdade que converte muito mais do que talvez alguém que tenha milhões, né? Então, com certeza, o poder de convencimento. Agora, você usou uma palavrinha aí, autoridade. Como é que se constrói uma autoridade para gerar essa mobilização aí? Então, eu acho que, na minha opinião, com certeza é você entendendo que é você criando essa comunidade com muita verdade e autenticidade. A autoridade ela vai ser construída ao longo do tempo, não tem jeito, você vai repetindo coisas que você faz no seu dia a dia com muita verdade, porque ninguém sustenta, a internet ela tolera a cópia por um tempo, ela tolera você até enganar por um tempo. Eu digo falando de pessoas que eu sigo mesmo, até de marcas mesmo. Ela tolera por um tempo, mas a autoridade ela é construída com o tempo, com verdade. Então é você entender que realmente você é uma pessoa que influencia. Eu tenho muito cuidado com o que eu posto, porque eu sei que eu estou influenciando outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um perfil que eu não gosto de ostentar. Por exemplo, porque eu não quero ser o motivo de frustração de outras pessoas. Mas tem gente que já tem um outro perfil, que gosta de ostentar e acha que isso vende, e vende realmente. Mas aí vende até quando? Você tem que sempre pesar o que você quer, o que você quer comunicar. Yuri, como que uma marca deveria escolher
quem são as pessoas que vão representar, né, o seu nome, quem vai se associar com o seu negócio? Como que você escolhe esses influenciadores? Acho que a Evelyn falou super bem agora, né? A identificação, né? O influenciador, o creator que traz verdade, que traz conteúdos que sejam relevantes, que não seja nada falso, que não seja nada forçado, que não seja uma cópia de uma trend que está viralizando, mas que não tem nada a ver com ela, né? Ela só quer estar ali na boca do algoritmo para surfar a onda, mas os seguidores vão olhar e vão falar, nossa, não tô vendo tanto esse criador, essa criadora fazendo isso. Né? A autenticidade acaba sendo o principal, né? E quando a gente olha aí como marca, né, para quem a gente quer se associar, é basicamente trazer tudo relacionado a pertencimento, né? No final é muito sobre pertencimento, e que não é uma coisa nova, né? Tudo que a gente está vendo de criador, afiliado, enfim, influenciadores, né? E o pertencimento que eles trazem, que eles geram nas pessoas que seguem, já é antigo, antigo de muito tempo, não é nada novo, não é uma fórmula mental que foi criada agora, não. Pertencimento sempre foi buscado, e não é uma regra nem marqueteira publicitária, é uma regra social, é uma regra que já existe, ou seja, quando a gente olha hoje tudo em relação ao scrolling, tudo em relação às pessoas em casa buscando verdades, buscando proximidade com alguém, né, às vezes dentro de uma tela, né, os creators, né, os influenciadores, eles têm esse papel, né, e pra gente como marca é muito importante encontrar realmente pessoas que fazem conteúdo de verdade e que a proximidade ela vai ser real, que as pessoas vão olhar e que vai confiar muito mais num criador de conteúdo que tem, não sei, 50 mil seguidores que seja, muito mais às vezes do que um influencer que tem 20 milhões. Né? Principalmente quando a gente fala desse momento da proximidade, da verdade. Isso pra gente é fundamental. E hoje, né, falando de ferramentas, né, disponíveis, quando a gente junta tudo isso, é muito mais fácil escalar, né? Porque antigamente, né, sem tanta ferramenta ou sem o algoritmo tá tão evoluído como está hoje, era muito difícil fazer manual, né? Você sabe, melhor do que eu, João. Você vai pegar vários, né, nichos específicos manualmente para gerar conteúdo, para aprovar, para brifar. Sei lá, você vai conseguir fazer uma gestão que é de 100 por mês, e que é difícil já. Hoje em dia não, você consegue ter 2.000, 3.000 criadores de conteúdo, né, que vai escalar a sua verdade, né, vai escalar essa proximidade de uma maneira que sua marca está ali falando com o público de cada uma delas. O Evelyn, você hoje é afiliado do Mercado Livre, mas eu sei que você também trabalha com outras marcas grandes, como a Embeleze. Essas marcas escolheram você, mas você também escolheu elas. Né? Sim. A verdade é que as duas precisam estar de acordo para esse negócio andar. O que para você é uma abordagem legal de uma marca? Quando uma marca te procura, faz sentido quem te procura para fazer o quê? Bom, eu sempre tento avaliar primeiro se a empresa me dá o tempo hábil para poder testar esse produto, se for um produto que requer um tempo para ser testado. Então, por exemplo, produto de cabelo é mais fácil porque em um uso você consegue testar, então é mais fácil, não precisa de tanto tempo. Mas tem marcas que, por exemplo, talvez um cosmético que precise de um tempo para gerar um clareamento, ou algo que seja um tratamento de uma acne, por exemplo. Já aconteceu, vou contar um caso aqui, já aconteceu de uma marca, eu tinha muito problema com acne no passado, né, no meu iniciozinho. E já teve uma marca que me procurou por conta desse problema de acne para poder fazer uma publicidade de um produto que era para acne e queria que eu fizesse um Photoshop, sabe? Para maquiar o resultado. E é uma coisa que eu não acredito, porque como eu falei, a internet ela não tolera. Ela tolera por um tempo, passa uma vez, passa batido, mas vai ter um momento que você não consegue passar isso. Então não é algo que eu faria na minha vida, no meu dia a dia com alguém, então não jamais passaria pro meu público. Então o que eu avalio primeiro é se a marca ela quer esperar o meu tempo hábil para ver se aquele produto faz parte da minha rotina, se vai ser legal, se realmente eu vou aprovar esse produto. Se for uma marca de roupa, se faz parte do meu estilo, se tem a ver, se eu posso escolher, né? Porque uma coisa também que é importante falar é que tem muita marca que às vezes me contrata pelo meu jeito de ser, pela minha desenvoltura, pela minha alegria, como eu vou, dou bom dia, e aí quando chega o brief eles querem me engessar. Acho que esse é o maior erro da marca hoje. Se você me perguntar qual é o maior erro das marcas pra mim hoje, é esse. É querer engessar algo que funciona justamente pela autenticidade. Fica a dica aí, hein, marcas? Yuri, e você, que dica que você deixa aí para as marcas que querem trabalhar mais com creators, o que elas não podem fazer? Cara, a Evelyn, né, tem propriedade para trazer aqui o que funciona, o que não funciona, muito mais do que eu. Mas é isso, assim, primeiro eu acho que é realmente não fazer um briefing que vai tornar com que o criador ele seja uma pessoa que não é, né, que entenda o que a marca faz, né? Obviamente precisa
colocar realmente o criador dentro da plataforma, da marca, do produto, fazer com que conheça, se não conhece, né, fazer com que conheça, experimente. E no final ela precisa direcionar muito bem o que precisa ser feito, mas sem podar. Né? Uma coisa é dividir informação e com essa informação o creator conseguir construir uma narrativa linda e que seja real dentro da sua narrativa, né, da linguagem que usa, do tom de voz, etc. Mas ao mesmo tempo precisa passar a mensagem de maneira clara. Né? Tem muito criador também que recebe briefing, né, recebe conteúdo e no final acaba não trazendo a mensagem. E às vezes é um briefing mal feito, né, que não trouxe isso de uma maneira clara. Ou seja, não olhar criador como uma ferramenta ali no final do processo. Né? Quanto mais próximo você traz a marca, sem engessar, mais fácil fica. A gente falou um pouco sobre isso na última sessão, né, que a gente gravou também com o Gabriel Bortoleto, né? Um pouco dessa coisa da marca emprestar para celebridade, para o criador e vice-versa, dentro de territórios que não sejam só um copy-paste um do outro, mas como tem essa sinergia. Eu acho que para criador é a mesma coisa, obviamente com objetivos diferentes ou complementares, mas que tem que seguir um fluxo que seja mais natural. Evelyn, você usou aí a expressão comunidade também na sua resposta. Falou, olha, eu quero que os meus seguidores se sintam parte de uma comunidade. Essa é uma palavra que, assim, ela me intriga, porque eu vejo as marcas falando que querem criar uma comunidade, mas elas não fazem uma coisa que as criadoras fazem. Como é que você consegue construir uma comunidade e que sinais você vai percebendo que aquela comunidade realmente está, assim, se engajando ao redor de você? Então, desde o início, eu comecei a ouvir muito o meu público e eu entendi que aquilo já era uma comunidade. Porque eu vim da época dos blogs, então era escrevendo, né? Antigamente os blogs você escrevia toda a sua rotina, eu sou da época dos blogs, eu sou programadora, né? Bom. E aí você ouvia, as pessoas escreviam o que ela estava achando daquilo que você escrevia. E aí quando eu fui pro YouTube, eu ouvia o que as pessoas estavam falando ali, né? E aí as pessoas começaram a falar, Evelyn, fala sobre isso, nossa, achei legal essa experiência, você podia contar sobre isso. Então é ouvir mesmo. Eu acho que o que falta às vezes da marca é ter um setor ali de realmente ouvir aquele público, o que eles estão pedindo, o que eles estão querendo, o que eles estão esperando daquele produto. Às vezes você faz um pré-lançamento, eu vejo marcas fazendo pré-lançamento e não são capazes de ler o que o pessoal está esperando. Se eu estivesse lançando um produto que aí tá todo mundo falando, eu acabei de fazer um lançamento com uma marca que eu falei, gente, vocês viram o que estão pedindo? E aí falou, nossa, pediram muito, né, isso, era uma coisa específica que era muito fácil eles fazerem, sabe? E é você ouvir mesmo, você criar a comunidade é isso, é você ouvir o que estão pedindo, o que estão falando sobre você, pegar as críticas e absorver o que realmente vai fazer você crescer, porque tem crítica que é construtiva, tem crítica que realmente é só para atacar, e eu lido muito bem com isso desde sempre. Eu pego as críticas e falo, nossa, ela tem razão, eu preciso mudar essa comunicação. Isso aqui não tá funcionando, isso aqui não é legal, eu não vou fazer mais sobre isso. Ah, isso aqui é só ataque, então isso aqui eu não absorvo e lido muito bem com isso. Eu acho que criar comunidade é isso, não só o criador, acho que a marca tem que fazer isso também. Parece tão simples, né? Mas, meu Deus, falar com um monte de gente. Já pensou, Yuri, você ter que olhar, que tá todo mundo falando sobre Mercado Livre, responder todas as perguntas, falar das sugestões, não é fácil, né? Para uma marca criar uma comunidade. É bem difícil, assim. E ainda mais agora com, obviamente, muitas ferramentas, inteligência artificial, tudo que eu comentei, né, de ter essa escalabilidade de criadores, que ao invés de ter um squad de 10, 50 ou 100, você vai ter 3, 4, 5 mil, além, enfim, da dificuldade de estar ali escutando, construindo, né, e obviamente precisa ser feito para conseguir criar uma comunidade, tem um outro problema que, para marqueteiros em geral, é um problema, para mim em especial é um problema, assumo aqui, que é o controle. A gente abre mão do controle. Né? Todo aquele controle de meu asset de marca, meus ícones, né, memoráveis de marca, o que eu tenho com minha caixa, com meu handshake, com meu amarelo, com meu tom do Pantone amarelo, a gente agora precisa começar a abrir mão disso. Obviamente, né, não pode perder controle e consistência, foi o que eu falei, tem que trazer todo mundo para perto, mas cada vez que a gente escala com mais ferramentas, com mais possibilidades, é algo que a gente precisa começar a olhar como isso navega e, obviamente, como é que a gente consegue acompanhar, escutar, mas de uma maneira que é bem nova, assim, né? Hoje tem milhões de... Se a gente entrar qualquer ferramenta de AI que a gente tenha, seja social listening, que é mais simples, ou até de sentimentos, ou de, enfim, variáveis, que alguns parceiros nossos até dividem com a gente, é olhar aquilo ali muito menos do ponto de vista de querer controlar e querer deixar todo mundo na linha, e muito mais de começar a aprender e começar a mudar.
E eu, como marqueteiro, tenho muito esse aprendizado, assim, de... Tá bom, Yuri, calma, entendi que tá assim, tá bom, o que é que a gente faz com isso agora? E como é que a gente traz esses criadores mais para próximo, mais para perto, né? Para estar trabalhando realmente conhecendo a marca. Legal. Evelyn, só pra gente encerrar, como que você acha que uma pessoa que produz conteúdo pode ser mais autêntica? Para você, autenticidade é o quê? Autenticidade é quando você consegue falar com a sua verdade sem que isso traga um incômodo para você, que seja natural e orgânico. Quando eu comecei, eu olhava aquelas blogueiras que falavam de maquiagem, todas muito perfeitas, e eu queria ser igual. E aí, quando eu comecei, eu tentei fazer da mesma forma, mas não funcionava, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que acorda gritando, acordo pulando na cama, e minha maquiagem, às vezes, fica cagada, desculpa o termo aqui. Eu sou uma pessoa mais vida real. Então, quando eu entendi que eu podia ser eu mesmo, eu encontrei e a minha voz ali na internet, e realmente eu mostrei a minha autenticidade. É você fazer com conforto, saber que você não está criando um personagem. É isso aí, adorei, gente, o papo. Ficou aí umas dicas muito importantes pro pessoal de construir uma versão verdadeira deles mesmos na internet e de que as marcas podem usar isso se elas souberem se conectar de uma maneira bem verdadeira com o seu público. Espero que você tenha gostado. Esse foi um episódio do Market Minds. Se você gostou desse conteúdo, segue aí o canal. Tem várias entrevistas bem legais. Nós estamos aqui direto do Cannes Lions 2026 com o micro podcast do Mercado Ads. Gente, muito obrigado, Yuri. Obrigado, viu, Evelyn? Obrigado a vocês.